Primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma pasta para guardar as informações dessa casa, tá, gente? Então, eu vou guardar o texto aqui, Ctrl+C, nome da pasta, porque não... Ok. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou pegar primeiro, salvar todas essas imagens, tá? Professora, Oi? no site mesmo não tem uma opção para guardar o material? Tem, mais guarda na rede. Você vai guardar na rede, não no seu computador. Você pode fazer assim também. Eu prefiro abrir pasta, eu vou pegar uma pronta para eu ir mais rápido, tá? Tá? Eu vou pegar uma aqui pronta. Vamos pegar uma casa pronta? Eu vou pegar eu vou me arriscar aqui. Deixa eu pegar uma casa pronta. Legal, essa aqui. Parecida com aquela lá. Eu vou pegar uma como se eu tivesse para eu ir, salvo todas as imagens. Está aqui na minha área de projeto, todas as imagens do projeto, tá? Então, está aqui em lista, tá? O texto guardadinho, tá? Copiei, guardei. Quando você salva lá, na própria coisa, fica salvo na rede. Você não está guardando no seu computador. Aqui estou guardando no meu computador. O arquivo está fisicamente no meu computador, não está virtualmente, tá? Essa é a diferença. Então, tá. Vou apagar aqui a Casa Escobar, a casa, e vou abrir o roteiro, tá? Nosso roteiro, para ir para a fase 2. E vou abrir um arquivo de PowerPoint desde o zero, tá? Vamos lá. Quando eu passei no roteiro para vocês, eu expliquei para vocês configurarem a página do PowerPoint em tamanho A3. Lembram disso? Como é que faz isso? Design, tá? Tamanho do slide personalizado. Bem aqui eu vou e coloco papel A3. Isso significa, tá, que eu vou... Todos os meus slides vão estar prontos para ser impressos num caderno A3, caso eu queira. Tá? Então, vamos lá. Se eu quero fazer um slide, eu vou deixar ele em branco, tá, gente? Eu não vou botar um outro fundo, mas isso é a cargo de vocês, tá? Se vocês quiserem, eu vou colocar o design laranjinha, colocado. Eu não vou colocar para não encher, digamos, de elementos que confundam o projeto nessa apresentação. Então, vamos lá, eu vou pegar o texto, abrir o texto da casa, como eu puxei da revista Projeto, tá? Aqui, então, eu vou colocar Flávia Cancian e Renato, que é o título do projeto. Opções de... Tá? E sempre é bom colocar bem aqui, já no início, vou colocar aqui, tá? Ctrl D. No finalzinho, vocês estão vendo aqui? Colocar as informações, tá? Universidade Newton Lins, arquitetura, urbanismo, a disciplina,
eu estou fazendo passo a passo, com calma, para que vocês todos coloquem, tá? Entendam claramente LAC 012. É importante isso aqui, que a gente sabe que é ano 2020, primeiro semestre, tá? O professor da disciplina, Ana Guerreiro. E o aluno. Aluno, aluna, tá? Isso aqui pode estar aqui. E esse aqui, deixa eu fazer aqui. Tá aqui, tá? Na segunda. E eu vou deixar na primeira. Vocês podem pegar aqui e botar esses dados aqui e botar o símbolo da Newton Lins, como todo mundo faz, sempre que vai fazer um trabalho. O importante aqui é o objeto do trabalho, tá? Aqui está o texto que eu separei para fazer o trabalho, tá? Aqui tem uma ficha técnica, algumas têm isso, ficha técnica, residência local, Araçoiaba da Serra, o ano do projeto, isso é muito legal, está bem aqui no projeto, tá? 2004, 2002, 2004, ou seja, significa que a casa foi feita entre 2002 e 2004. Ops, oh, não. A área construída, tal, isso tudo é importante depois do texto, tá? A Flávia Cancian e a Renata Fulano são as autoras, e essas são os arquitetos colaboradores do arquiteto. Todo grupo, o significa, por exemplo, essas são as donas do escritório e estes são os arquitetos associados. O acompanhamento da obra de interiores foi a Renata Fulaneto, então significa que eles não só fizeram o projeto da casa, como também fizeram o projeto de interiores e decoração da casa. O paisagismo, né, que deve ser também provavelmente outro arquiteto, a consultoria em iluminação, as instalações, a construção, os fornecedores, quem fez as esquadrias, quem fez a mármore, as pedras da fachada, né? Então, tudo tem informação. Está aqui, gente, olha, por exemplo, eu guardei a página que eu puxei as informações do trabalho. Então, vamos ver agora como é que eu faria essa apresentação. Eu colocaria, primeira coisa, né? Vamos ver, uma imagem da casa que dê a noção dela por inteiro aqui, por exemplo. Tá? Então, eu posso já colocar, inclusive, uma legendinha que é essa aqui. Tá? Foto 1. Vista lateral da fachada frontal. Essa casa parece que ela é feita de trás para frente, porque a vista dela mais bonita é a dos fundos. Tá? É interessante isso. Aí, vamos lá, vou inserir novo slide, vou deixar ele em branco, tá? Eu posso, fazendo Ctrl D, gente, eu posso já botar um monte de... vocês têm que trabalhar no mínimo 20 slides, tá? No mínimo. Aliás, é o mínimo e o máximo. Não passem de 20, porque senão vocês vão se atrapalhar. Se vocês olharem o exemplo que eu passei lá, eu vou colocar a coisa. Então, vamos pensar o seguinte. O primeiro exercício, a primeira questão que está lá no projeto do... no nosso roteiro é a setorização. Eu devia ter aberto só um instantinho. Já voltar.
roteiro da casa 2020. Cadê o roteiro aí? Eu mesmo não sei onde botei. Ah, meu Deus. Não tem horas que a gente olha para tudo e não enxerga nada? Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Rapidinho, gente. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer com o... Ops, alguém quer participar. O principal tal, vamos lá. Fase 2. Vamos lá, vocês podem ir para lá, setorização. Vamos lá. Então, para ir mais rápido, eu vou copiar do material que eu fiz na apresentação anterior, tá? Então, eu vou passar lá no projeto que eu apresentei antes, do exemplo da casa, da setorização e vou copiar e colar para cá, tá? Ih, não foi tudo. Pronto, agora foi. Tá. Então, é importante eu olhar como que eu vou fazer essa aqui. Começo a fazer a parte, vou lá para o material que eu copiei, tá? E salvei como imagem, e vou atrás da planta baixa. Primeiro, eu tenho, antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma coisa, a implantação da casa. Nem todos os projetos vêm com essa implantação, tá? Eu vou colocar aqui. Mas eu vou colocar essa aqui, a implantação da casa, significa que você pode ver aqui, por exemplo, a piscina, tá? Então, na piscina eu vou ter a questão da área de lazer. Então, vamos ver, primeiro ver como é que eu vou fazer a planta baixa do térreo. Não, mas já tem a piscina aqui também, tá vendo? Então, eu não preciso. Então, eu vou colocar ali para ajudar depois a planta baixa do pavimento superior. Vocês estão vendo como é simples, gente, mexer no PowerPoint? Que é uma questão de manha, de dizendo com calma, tá? Então, eu vou pegar essas minhas cores aqui, tá? Copiar e colar e vou trabalhar aqui. Eu posso fazer isso aqui, tá, gente? Esconder um pouquinho e trazer para cá. E, de repente, tirar... Precisa ficar mostrando o tempo todo que vale 2 pontos, né? Eu coloco para informação de vocês, para vocês saberem exatamente quanto eu estou, para ser bem clara, né? Com o material. Eu posso dar uma encurtada nisso, se eu quiser, até diminuir, diminuir aqui o tamanho das letras, tá? Se eu quiser, e colocar. Como é que eu vou fazer o colorido? Existem vários programas que vocês podem colorir essa imagem antes dela vir para cá. Mas vocês também podem criar, inserir formas aqui, tá? Principalmente se for quadradinho, tá? Inserir e colocar aqui, por exemplo. Então, aí você vai em preenchimento da forma, escolhe a cor e também tem a questão do contorno da forma. Tentem não fazer sempre com a mesma cor, tá? Para não ficar aquela confusão de linhas. Tem sempre dentro do caso, você queira fazer assim, por exemplo. Tá?
Como é que a gente faz para formatar essa? A gente pode, por exemplo, eu posso usar isso aqui, apresentar 2 vezes, tá? Vocês podem mostrar primeiro com, sem, e depois fazer a segunda, como se tivesse colocado um plano e disse, olha, daqui, estou apresentando. Então, pessoal, vou apresentar. Essa é a planta original da casa. E está aqui ela setorizada com todas as cores que vocês vão colocar. Por exemplo, a parte de serviço, vou colocar aqui agora, fazer uma cor que é aquela. Então, a parte de serviço. Aí vocês vão preenchendo. Tem como fazer isso aqui vier para trás, mas tá vendo? Vou voltar. Tem como ela ficar um gradiente, tá? Formatar a forma. Professora? Oi? No caso, a senhora vai preenchendo com as cores da legenda, é isso? Isso, exatamente. Essas Mas cores... se eu quiser mudar as cores, eu posso. Pode. Vocês fiquem, por exemplo, eu usei verde aqui para íntimas, mas pode não ser. Vocês podem guardar a verde para permeáveis, que é a área verde de fato. Tá? Ah, tá. Entendi. Então, a área, por exemplo, eu posso trocar isso aqui para verde, né? Ops, não quero. Essa aqui, deixa aqui, organizar preenchimento da forma e trocar por verde, permeáveis, e trocar íntima por outra cor aqui, tá? Então, esse preenchimento aqui tem um lugar que eu não me lembro exatamente onde é, que faz aquela parte que fica transparentezinho isso aqui, tá? Fica como eu apresentei da primeira vez. Eu não me lembro onde é agora, nesse instante. Preenchimento gradiente, está aqui. Aí ele tá aqui a transparência, tá vendo? Aí vocês podem regular essa transparência com coloca o material, coisa aqui. Então, tira. Então, quando você faz isso, perde um pouquinho da referência da cor. Então, não é muito legal. É legal. Quando você está usando, é melhor que vocês coloquem assim. Mas que aí vocês coloquem a mesma planta baixa, ela sem as cores e depois ela com as cores. Tá? Então, aí eu posso até fazer assim, por exemplo. Tirar daqui, aí colocar a apresentação da planta baixa da casa. Esse é o nível térreo. Aí deixa a parte da legenda só já com as cores preenchidas com as formas, tá? Aí vai preenchendo direitinho, como eu mostrei naquela outra, tá? Eu vou pular agora, porque senão eu vou estar fazendo o trabalho para vocês. Mas vamos lá. A segunda, eu vou perder muito tempo se eu for fazer de um por um. A questão da localização das fotos, que é o segundo item, né? Ops. Localização das fotos, que é o item... Ana. 2. Vamos lá. Aí vocês vão escolher no mínimo 5 fotos, tá? Por exemplo. Onde está essa foto? Essa é a foto 2. Deixa eu só puxar aqui. Fica mais rápido. Vou botar foto 1 para ficar organizado e tirar isso aqui, tá? Só para ficar uma lateral legal. Ficar assim. A foto 2 da casa. Então, você vai voltar para cá. Aí você vai usar aquela parte
que é na parte externa, que isso aqui é a implantação, isso aqui é a delimitação do terreno, essas bolinhas aqui é a vegetação, são as árvores, 2, a piscina, e esse é o bloco principal da casa, tá? Então, as fotos da área externa, vocês podem apresentar na implantação. Então, aquele olhinho que vem do trabalho, deixa eu pegar aqui rapidinho, pegar emprestado daqui, vai estar bem aqui, que eu estou vendo, olha só essa foto, vamos pegar bem, botar ela bem grandona para ficar bem legal, tá? Essa não é a lateral. Tá vendo a piscina aqui? Então eu errei. Vamos lá? Então essa é aqui. Só que eu vou ter que virar isso para cá. Ops. Então, significa que eu peguei esse quadradão aqui, é esse aqui. Então, eu preciso fechar um pouco esse ângulo, tá? Porque eu peguei exatamente este quadradão, eu não peguei essa lateral da casa, peguei um pedacinho da piscina, tá vendo? Então, olha que legal. Então, isso significa que eu entendi exatamente onde estava o fotógrafo e qual o ângulo que ele capturou. Quero diminuir? Pronto. Aí coloca aqui, tá? Aí coloca aqui, foto 1. Só uma coisa aqui. Basta colocar foto 1 e vou aumentar para ficar bem visível. E trocar a cor para ficar bem legível. Tá? Foto 1. Tá. Então, a parte externa da casa, eu posso usar a planta de implantação, quando ela mostra o terreno. Tá? Na parte interna, vamos ver alguma foto do interior da casa. Tá? Aonde estava o fotógrafo quando ele fez essa foto? Tá? A gente aqui é a sala de jantar. Vamos lá na planta baixa? Então, traga de novo a planta baixa essa é a parte de cima, né? Então, tá aqui. Cadê a planta baixa? Essa é a parte de cima. Vocês percebem que as coisas se repetem, né? Então, vamos analisar aonde estava. Vamos olhar na planta baixa. Vou aumentar para vocês verem bem, tá? Quando tem o layout da casa, é possível ver exatamente, tá? Essa aqui não tem, tá? Então, provavelmente, por causa eu posso ver aqui que a porta de deslizar está bem aqui, tá? Então, vamos ver em alguma outra imagem se há alguma que mostra, deixa eu ver, onde fica essa mesa de jantar. Ela fica lá do outro lado. Então, né, pelo lado de lá, de volta para a piscina. Então, pelas fotos, eu sei que essa mesa está bem aqui. Mas o ideal é que eu coloque, que eu perceba isso pelo layout. Por isso que eu disse, é importante escolher uma casa que tenha as informações, tá, que vocês possam analisar. Aí eu vou para cá e escolho o lugar. Ops. O local da foto, tá?
e coloco foto 2, por exemplo, e linko as fotos. Tá claro até agora? Tá bem claro? Tô bem devagarzinho, né? Sim, sim. Tá claro. Tá ficando claro, né? Tá. Então, já vimos duas partes aqui, como fazer, tá, tecnicamente no PowerPoint, a parte da setorização da casa e como fazer a localização da casa. A parte textual, tá, que é a descrição da forma, ela precisa que vocês olhem detalhadamente para todas as fotos, tá, para ver, olha, por exemplo, eu tenho aqui, primeira coisa, entender a partir dos estudos que vocês estão fazendo de geometria, tá, quais são formas, eu vou puxar aqui um arquivo rapidamente para explicar uma coisa para vocês. Tá? Toda vez que a gente fala sobre organização espacial e interpretação da forma, a gente vai ver que na arquitetura a gente trabalha com adição, subtração de formas geométricas. Então, é muito importante e simples que vocês voltem a lembrar de coisas que vocês estudaram. O que é um cone, o que é uma elipse, o que é um quadrado, o que é um cubo, o que é uma forma piramidal, o que é... Então, tem um materialzinho aqui que eu vou anexar junto com a aula de hoje, que é tirado de um livro do Xing, que eu já falei sobre ele para vocês. Tá? Então, esses fundamentos de idealização da forma, tal. Então, aqui alguns elementos básicos. O que é um ponto? Né? Por exemplo, aqui o ponto está no meio do quadrado. Então, a gente usa isso muito na linguagem da arquitetônica. Né? Por exemplo, um ponto marca uma posição num campo espacial. Conceitualmente, não possui dimensão, é fixo, estático. Mas quando você troca, ele cria uma tensão. Uma linha, um plano estendido, né? Um cubo. Então, pulei. Desculpa. Aqui. Então, um corpo volumétrico, as superfícies, onde a gente trabalha as texturas. Então, a gente sempre vai falar em arquitetura, em volumetria, em texturas, né, em planos, pontos, linhas, retas, sempre. Então, a gente precisa se apropriar de usar isso de forma corretamente, tá? Então, aqui, as formas primitivas, tá? Quais são aqui as formas, a natureza das formas, quanto à continuidade, elas são descontínuas ou elas são mistas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um polígono com várias pontas, aqui um quadrado, aqui quando eu misturo as duas, percebem? Então, por exemplo, vocês viram que agora eu vou dizer, olha, a casa tem linhas retas, ela não tem curvas. Então, ela é uma junção de linhas retas, de volumes quadrados, estendidos ou não, né? E organizações. Tá? Então, a gente tem aqui o poliedros regulares, quais são os sólidos chamados platônicos, sólidos fundamentais. Vocês estão vendo? Então, por exemplo, aqui alguns exemplos. Tá? Vou passar um pouco desse material. Então, é importante que vocês leiam, tá? Estou lembrando aqui de Vitrúvio, está vendo? É importante que vocês leiam esse materialzinho, tá? Vou adicionar ele no grupo aqui, no WhatsApp, e vou colocar no Classroom, tá? Para ir mais rápido, tá? Por que é necessário isso aí? É para dar suporte para vocês pensarem em como construir, como se apropriar das palavras para saber escrever sobre a organização. Então, nós temos aqui a organização modular, centralizada, agregada, tá? E alguns elementos bastante interessantes que mostram alguns exemplos, tá? Muita arquitetura, muito material para vocês perceberem, tá? Então, isso é muito importante para o projeto, tá? Para projeto. Depois vocês verem como que nascem esses esquemas. Mas, basicamente, o que é interessante é que vocês vão ver a questão oh, meu Deus, de como falar da forma.
Tá aqui, eu vou colocar já aqui no grupo, tá? Já está o PDF lá. Vamos lá. Então, para construir isso aqui, vamos lá, voltando para o material daqui. Vamos lá, pegar. Estou lá no terceiro quesito, tá? Vamos falar sobre a forma da casa? Ops. Então, é sempre legal construir o texto de uma forma bem simples e dizer assim, a casa é quadrada. A casa é quadrada, mas como é que a gente fala isso de uma maneira que o professor não acha que eu tenho pouco vocabulário? Eu vou atrás do texto e observar o texto que eu já salvei, tá? E colocar elementos, tá? Que eu posso falar do que é a casa. Então, vamos lá. O ponto de partida, desenvolvimento do projeto, tal, a casa é planejada em 3 blocos. Então, isso aqui já é uma coisa importante para mim. Vamos fazer um textinho. A casa em estudo está composta. Está composta 3 blocos. Deixa eu mudar o... Três blocos marcados que configuram volumes sólidos. E vou falando sobre tudo que tem a ver na forma da casa. Só para mostrar aqui para vocês que o texto é importante. Planejada em 3 blocos e marcada por painéis de vidro recuados em relação às fachadas. Importante. A formalização dos espaços, uma ideia de moldura de pedra limestone bege. Isso aqui já é importante. Só fazer, por exemplo, a formalização dos espaços, da ideia por uma moldura. Isso aqui é importante para a forma, porque o que ele quis dizer? Que a casa está emoldurada pelo próprio volume. Tá? Vou explicar como, mostrando uma imagem. Uma imagem, quer ver? Essa aqui. Quando ele fala, a cara fez um novo volume. Parece que esse pedaço não está suspenso por nada, vocês estão percebendo? Tem um grande balanço aqui, isso aqui está suspenso por uma estrutura. Então, a casa ela fez uma moldura. E essa moldura ela está com um revestimento em pedra limestone, uma pedra importada, tá? Que é maravilhosa, inclusive, e raríssima, e caríssima. Então, eu posso usar isso para falar da minha pedra, da forma. Então, tudo que é importante no texto é legal de você ir marcando. Olha, eu posso usar isso no meu texto, e daqui a pouco aí a superfície do volume frontal, dos balanços, e pode ir olhando. Então, os 3 blocos configuram um U, ou seja, estou falando da forma de novo. Então,
é importante que os textos tenham material para que vocês possam falar, tá? Aí tá, eu vou falar falei da forma da casa. Vou falar depois do material. É material? Pera lá. Organização dos espaços. Quando você vai falar sobre a organização dos espaços, internamente você vai explicar como se dá a organização funcional. Então, você vai descrever claramente. Você vai falar do acesso da casa, você vai descrever aquilo que você separou aqui. Tá? Então, por exemplo, o acesso da casa se dá por aqui, que dá um acesso para a sala central. É uma casa, essa casa, você vê que tem quartos aqui, então a frente dela mesmo está voltada para os fundos, que deve estar de volta para um lago, para um campo de golfe, alguma coisa assim. Então, ela é uma casa que ela está voltada, a vida dela está voltada para os fundos e não para a frente da casa, tá? Então, isso é muito comum em algumas casas que querem privacidade ou que tem um terreno grande e uma vista bonita para trás, porque você não precisa, a sua casa não está voltada para a sua fachada, né? Você não tem muito contato com a rua, você quer que a casa tenha mais privacidade. Então, você joga a privacidade da casa para os fundos. Então, o texto que você vai falar sobre a organização dos espaços nada mais é do que explicar a parte da organização, a partir do acesso. O acesso se dá pelo nível térreo. O que acontece? No nível térreo tem 2 quartos, ou seja, tem uma parte íntima, mas a parte íntima principal da casa se dá no 2º piso, tal. Então, você sai descrevendo isso, tá? Isso também está, quando o texto é bom, o texto de ajuda da casa, ele vem com bastante informação. Quando não vem, você vai ter que observar. Mas, basicamente, é isso. Mostrar onde estão você vai dizer as áreas, o que tem no 1º piso e o que tem no 2º piso e como é que se dá a circular, como é que se dá o acesso desse 1º piso do 1º piso para o 2º. Tá? Tá aqui a escada. Então, eu tenho eu tenho um escritório. Aqui, por exemplo, o escritório está no nível íntimo da casa, que tem até um terraço e tal. Né? Então, você pode dizer, olha, mas ele está na parte íntima da casa. Então, o escritório também vai ser, porque se o escritório estivesse bem aqui, olha, na parte bem aqui, por exemplo, perto da garagem, podia significar que você podia receber clientes na sua casa. E no caso, você gosta de trabalhar com privacidade, não atende cliente na sua casa, né? Então você não tem necessidade de ter a sua privacidade, como é que se diz? Devassada, né? Então você não fica com mais intimidade. Aí você fala, isso tudo é analisado na organização dos espaços. Materiais e técnicas construtivas, que é o último item, tá? Tá? Então, vocês podem falar bastante disso. Agora, toda vez que eu for falar, gente, é importante usar foto, tá? É legal usar foto, tá? Como eu mostrei na outra apresentação cadê? Aqui, ó. Forma da casa. Aí eu mostrei uma foto. Aí a organização dos espaços, mostrei 2 fotos. Aí materiais e técnicas construtivas. Eu mostrei uma foto, porque mostra bem o material da piscina, que dá para ver bem claramente, tá? O material do piso da piscina, que é a pedra portuguesa, dá para perceber aqui. Então, é importante que isso seja analisado. Então, isso, a partir de materiais e técnicas construtivas, também você vai analisar, por exemplo, vamos lá para as fotos
dessa casa. O texto da Flávia Cancian fala praticamente tudo dessa casa, tá? Porque ele tem uma ficha técnica muito boa. Então, eu já sei que tem esquadrias de alumínio, esquadrias de metálicas, no caso, que tem mármores, que tem... mármores não, as pedras na fachada, mas o texto me diz que a pedra é a pedra limestone, tá? Então, tudo isso é um trabalho de leitura, leitura, leitura e interpretação da arquitetura e do texto, tá? Alguém tem alguma dúvida?